Inflação nos Estados Unidos parou de subir, muito provavelmente na próxima reunião o Fed já corte os juros. E esses são os dois ETFs que você deve, ou pelo menos já deveria de tempo estar olhando para ele, porque é muito provável que eles iam subir com o corte dos juros. Vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Fala pessoal que está falando pelo Guedes, sou economista da escola IZT, e hoje vamos falar um pouquinho sobre dois ETFs, particularmente ali no exterior, que vão se beneficiar muito da redução dos juros lá fora. Então, sem mais delongas, vamos contextualizar um pouquinho do que está acontecendo para vocês entenderem do porquê eles tendem a se beneficiar. Tá? Então aqui eu estou com um gráfico de inflação aberto nos Estados Unidos. Se a gente parar para ver um período aqui maior, a gente vê que depois da pandemia a inflação nos Estados Unidos subiu muito, chegando a bater um patamar de 9%, começou a cair e agora recentemente, parar até para ver para um ano aqui, a inflação nos Estados Unidos estabilizou, chegando ali nos últimos 12 meses a um patamar de 2,7%. Tá? Isso aqui mostra que muito provavelmente ali a taxa de juros mais alta nos Estados Unidos está contendo a inflação. E aí a gente tem uma probabilidade de 83% da taxa de juros americana cair de 4,25% para 4%. Então, a probabilidade bem alta dessa próxima reunião que vai acontecer no dia 17/9 dos juros cair. E juros caindo, a gente tem ali uma previsão de que alguns ativos tendem a se beneficiar mais do que outros. É sobre eles que eu vou falar hoje para vocês. O primeiro desses ativos aqui é o ETF chamado XLRE. É um ETF que vai comprar real estate. Pedro, o que é real estate? São imóveis, literalmente imóveis lá fora. É um primo turbinado dos fundos imobiliários. Uma taxa de administração muito baixa de 0,8%. E o que é que ele faz? O que é que ele compra? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. XLRE tracks a market cap weight index of rates and real estate stocks excluding mortgage REITs from the S&P 500. Então o que é que ele vai comprar aqui? Ele basicamente vai pegar um índice ponderado por peso dos REITs, ou seja, só vai comprar REITs, excluindo os que são de hipoteca, que seria similar aos nossos fundos de papel, tá? Do S&P 500. Ou seja, REITs da Bolsa Americana. Para quem é aluno do IZT, já sabe do que eu estou falando aqui. Os melhores REITs dos Estados Unidos, eles têm algumas características em comum, tendem a performar melhor. Uma das características é tamanho de mercado. O maior tamanho de mercado tendem a performar melhor. Tijolo tende a performar melhor do que hipoteca. E temos algumas outras características, tá? Que não é o ponto do assunto do vídeo de hoje, mas esse aqui pega duas dessas características, que é o quê? Tamanho do REIT, os maiores, e ser puramente de equity, tá? Puramente de tijolo. Ele foi lançado ali em 2015, seguindo a decisão do S&P com o MSCI. E aí, basicamente, a gente vê que o índice ele é ponderado por peso de acordo com o tamanho do valor de mercado, tá? Então, os maiores de tamanho de mercado tendem a ter um peso maior dentro do ETF. E aí, quando a gente para ver aqui dentro, a gente vê que, é basicamente um REIT todo concentrado nos Estados Unidos, né, na América do Norte. E quando a gente para ver, basicamente ali, as 10 maiores empresas representam 62% do tamanho do REIT, tá? Então, o peso das 10 maiores empresas ali dentro são 62 e ele tem 33 holdings ali dentro, ele tem 33 REITs ali dentro. E aí, a gente para ver, o restante dá 37, obviamente, pela matemática, né? O REIT que tem o maior peso é o Welltower, depois o Prologis, ambos com 9, né? 9,46, 9,25, depois o American Tower, depois o Equinix, lembrando que o Equinix tem vídeo dele aqui no canal. O Prologis tem vídeo dele dentro do IZT, tá? Dentro do IZT tem vídeo dele. O Realty Income tem o IZT, no YouTube eu não me lembro. Mostrando aqui pra vocês, ó. Aqui dentro dessa playlist de análise de empresas no canal, a gente tem alguns REITs que eu deixo, tá? Então, basicamente, a gente tem o Equinix aqui, temos o Vice aqui também, que é um REIT de cassino, bem legal. Então, aqui temos algumas análises de REITs dentro do ICT, temos muito mais análises, tá? Mas aqui temos algumas opções, tá? Dentro do ICT lá, a gente tem o Realty Income, tem o American Tower, enfim, temos outras empresas, mas aqui eu deixei do Equinix e deixei também do Vice para vocês, tá? Que são dois bons REITs. Então, a gente tem aqui, que basicamente ele compra os 33 maiores REITs dos Estados Unidos, que estão no S&P 500, e basicamente dá um peso maior para os que têm maior valor de mercado e um peso menor para os que têm menor valor de mercado. Uma coisa muito importante para a gente ver é que ele tem uma performance muito boa, desde lá 2015 para cá, ele já entregou ali 91% de retorno. Lembrando que a gente está falando aqui de investimento em imóveis, onde os REITs eles fazem ali uma distribuição de dividendos, tá? O foco não é totalmente crescimento, mas eles crescem muito mais do que o fundo imobiliário e eles pagam dividendos. É isso que eu gosto bastante dentro dos REITs. E particularmente uma coisa que eu gosto muito também de ver são as janelas móveis. Pedro, o que são as janelas móveis? Basicamente ela diz, se eu comprasse esse determinado ativo por X período de tempo, por quantos meses, como é que seria o meu retorno, tá? Então, olhando para janelas móveis de 12 meses, o que é que isso quer dizer? Que se eu se eu tivesse comprado em algum desses períodos e ficasse por 12 meses, você vê que a maior parte do tempo a linha está acima do zero. Então, boa parte do tempo estaria positiva, ficaria negativa aqui no ano da pandemia e 2022, 2023. Mas se eu carregar esse ETF ali por 24 meses, por 2 anos,
anos, notem que na pandemia eu ficaria uma parte negativo e aqui um pouco depois. E se eu carrego o REIT por 36 meses, por 3 anos, olha só, o período de tempo que eu poderia ter ele negativo na minha carteira é muito menor, tá? E se eu colocar 48 meses, que são ali 4 anos, é ínfimo, tá? O período negativo seria muito baixo. Então, assim, ele tende a se beneficiar. E por que esse ETF tende a se beneficiar bastante com a queda dos juros? Simplesmente porque com a taxa de juros alta, os americanos ali, eles simplesmente dão uma pausa em comprar, em financiar, em querer ter imóvel. Isso acaba realmente esfriando toda a economia que a gente tem no quesito imobiliário. A taxa de juros alta foca a economia. Pedro, mas 4% não é alta. Cara, para eles é muito alta sim. Então, um ponto muito importante é que quando a gente tem a redução dos juros, os REITs tendem a performar melhor, porque acaba que tem mais gente querendo comprar imóvel, mais gente construindo, mais gente querendo colocar para alugar. E isso fomenta o setor imobiliário e, consequentemente, os REITs tendem a se beneficiar bastante. E aí um ponto-chave ficaram como mostrar isso para vocês é que, basicamente, depois de 2008, né, na crise subprime que a gente teve, a taxa de juros ficou muito baixa nos Estados Unidos. Lá para 2010, 2015, cara, realmente ficou muito baixa a taxa de juros nos Estados Unidos. 15, 16, enfim. A taxa de juros ficou baixa. E aí, se a gente para ver o retorno do XLRE, notem que ele vem numa sequência muito grande até a pandemia de 2020. Então, assim, esse tipo de ativo tende a se beneficiar bastante com a redução dos juros. E para facilitar ainda mais esse entendimento, eu quero mostrar aqui o gráfico do VNQ, que é um ETF de REIT também. Ele tem uma classificação diferente do XLRE. Eu prefiro o XLRE, dado o cenário. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, notem que depois de 2009, tá? Se a gente parar para ver esse retorno, deixa eu colocar aqui, ó, 2 de 3 de 2009, eu colocar aqui, ó, 02, 03 de 2009, até lá 2020, vamos colocar dia 1 de 1 de 2020, a gente tem que os REITs subiram ali, ó, 550%. Notem que se a gente agora pegando o valor ótimo, que era o que estava antes, note que a curva sobe exponencial depois lá da crise de 2008, tá? E se a gente para ver a taxa de juros, notem que é o mesmo período que a taxa de juros fica abaixo. Então, com a redução de taxa de juros, provando aqui para vocês mais uma vez, a gente tende a ter, de fato, uma melhora muito grande nos REITs. E o segundo ETF que eu quero trazer para vocês é o TLT. Ele já é um conhecido muito antigo aqui dos alunos do ICTI do canal. E ele fala basicamente que, se você não deixou o seu like ainda no vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal, que é muito importante. Ele fala exatamente isso, o TLT é o que ele conta. Mas brincadeiras à parte, tá gostando do vídeo até aqui, do primeiro ETF que eu trouxe para vocês? Deixa o like e se inscreve no vídeo. É muito importante quando eu tô trazendo mais conteúdo como esse, tá? Mas vamos lá. O TLT, ele pega basicamente títulos do Tesouros com basicamente vencimentos de 20 anos ou mais. Ele pega basicamente títulos longos, longo vencimento do Tesouro. E aí o que eu quero mostrar para vocês é basicamente isso aqui, ó. É o comportamento do TLT ao longo dos últimos anos. Mas, Pedro, esse negócio só cai, só afunda. Se a gente parar para ver, ó, basicamente lá desde o topo que ele bateu até aqui, ele já caiu 50%. Mas, Pedro, por que ele caiu tanto? Devido à marcação a mercado. Sempre que a gente tem os juros na economia subindo, a gente tem que o preço do título cai. É exatamente o que aconteceu. Voltando a pegar essa taxa de juros aqui dos Estados Unidos, deixa eu colocar aqui um período de 5 anos, a gente vê, um período de 10 aqui para ficar mais fácil, a gente vê que de 2020, né, basicamente a gente tava com juros um pouquinho alto, a pandemia, os juros americanos desceu, e 2021, 22, simplesmente os juros subiram muito, chegando no patamar de 5,30 e começou a reduzir e estagnou aqui nos 4,25, 4,5. E se a gente olha o TLT, a gente vê que lá desde 2020 o TLT vem caindo. Isso porque a taxa de juros está mais elevada do que o padrão americano, que é quase ali próximo a zero. Então, o que acontece é que com essa taxa de juros mais alta dos Estados Unidos, os títulos longos, eles precisam ter uma rentabilidade maior. E aí, devido à marcação ao mercado, sempre que a gente sobe a taxa de um título, a gente precisa derrubar o preço dele. E foi exatamente o que aconteceu. Um título desse, ele pagava ali 0,25, 0,5, 0,7. E agora o título está pagando 5. Então, quando a gente tem um aumento de taxa, o preço afunda. E Pedro, por que esse título tende a performar bem com a redução da taxa? Porque aí o movimento é inverso. Sempre que a gente tem uma redução da taxa de juros, a gente tem um aumento, tá, do preço. Mais uma vez, trazendo o período histórico aqui para vocês. Lá, ó, de 2007, 2008 foi quando os juros caíram para 2010. Se a gente for olhar o gráfico do TLT nesse período, ó, 2008, 2010, notem que o TLT sobe quase na vertical. O TLT, depois da crise de 2008 ali, ó, teve uma alta de 38%. E depois que os juros permaneceu baixo, a gente pode ver que essa alta, dando, ó, um zoom aqui maior para vocês, a gente pode ver que essa alta chegou a 60%, chegando até o topo em 95%. Então notem que sempre que a taxa do título sobe, o preço cai, que é o que está acontecendo no atual cenário. Mas devido à marcação ao mercado, com a redução da taxa de juros, a gente tem um aumento do preço e aí
aí ganha-se na marcação a mercado. É muito importante que vocês entendam isso para que vocês possam estar se beneficiando desse movimento. Quero lembrar para vocês que por mais que o TLT seja um título do Tesouro Americano, ele é de longo vencimento, ou seja, uma duration muito alta, vem títulos com mais de 20 anos de vencimento na curva e, consequentemente, quanto maior o vencimento, quanto maior a duration, maior a volatilidade. Então, note que um título do governo chegou a desvalorizar quase 50%. Então, lembrando que fazer marcação a mercado, principalmente com os títulos longos, exige que você tenha uma tolerância ao risco muito alta. Isso aqui não é para qualquer pessoa. Note que quem não soube comprar esse título, quem ali simplesmente comprou sem saber o que estava fazendo, já vem aí quase 6 anos, desde 2020 até agora, só no prejuízo, só tomando fumo. Então, tem um momento de comprar e um momento de sair esse tipo de título, beleza? Não é um tipo de investimento para qualquer pessoa, tem que saber o que está fazendo para não cometer besteira. E se você tem alguma dúvida sobre marcação a mercado, como se beneficiar da venda desses títulos antecipadamente, dentro do IZT, que é o nosso treinamento que ensina todo o passo a passo para que você possa comprar e investir nos melhores ativos, seja no Brasil, seja no exterior. O link está aqui embaixo na descrição, beleza? Então, esses são dois ETFs que particularmente eu vejo ali que vão ter uma grande valorização com a redução da taxa de juros, caso se concretize nessa próxima reunião. Se não nessa, muito provável que na próxima já tenha mais um corte de juros. Então, a economia está indo para esse caminho. Vamos sair alguns resultados de payroll, vamos esperar mais alguns resultados de PCI, para a gente ver se realmente a economia vai por esse caminho de redução de juros e indo esses ETFs, TLT e XLRE tendem a se beneficiar bastante. São dos ETFs que eu gosto muito. Agora eu quero saber, onde é que você está investindo nesse momento? Bota aqui nos comentários. Lembrando, se você gostou do vídeo até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. É muito importante para eu continuar produzindo mais conteúdo como esse. Obrigado por chegar até aqui. É só o começo. Até o próximo vídeo.